Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Uma alegria poder entrar na sua casa, poder fazer encontro com você nesse compromisso semanal com o conhecimento da fé. E de um modo especial, o mergulho na Palavra de Deus. Convido a você para pegar a sua Bíblia, abrir a Palavra do Senhor e pedir a luz do Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar, ser o assistente espiritual daqueles que desejam entender a Palavra de Deus. Senhor, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, que eu Te ame e Te faça amar, que eu Te sirva e Te faça servir, que eu Te louve e Te faça louvar. Por todas as criaturas, fazei, ó Pai, que pela leitura da Palavra, todos aqueles e aquelas se sintam tocados, abraçados e perseverantes na graça, alcancem a vida eterna. Amém. E nesse mês de maio, mês de Maria, a Sagrada Escritura traz uma rica realidade de palavras e também descrevendo situações a respeito da Mãe de Jesus. Uma pérola preciosa que às vezes se esconde em águas profundas naquilo que a Palavra de Deus nos apresenta. E aqui nós somos chamados a olhar para esta palavra. E de um modo especial hoje, quero aqui agradecer a presença, a participação de duas convidadas muito queridas. Irmã Mercedes de Budalies Dias, teóloga e biblista, e Maria de Lourdes Pereira Kege, teóloga pós-graduada em Liturgia e Bíblia. Mercedes, bem-vinda. Obrigada, agradeço. Maria de Lourdes, bem-vinda. Obrigada, agradeço. Vocês estiveram aqui no primeiro programa, né? E por isso retornam para falar de um tema tão bonito, sobre o rosto ou os rostos de Maria na Bíblia. Eu começo perguntando sobre essa intenção. Quando nós lançamos mão deste tema, irmã Mercedes, o que nós podemos esperar ou alimentar de expectativa ao encontrarmos na Palavra de Deus rostos de Maria na Bíblia? Eu sempre fui bem devota de Maria. Por isso que eu quero começar com umas palavras dela na própria Bíblia, no capítulo 1, versículos 26 em diante, 46, perdão, em diante, que diz assim: meu ânimo, minha força, exalta no Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pobreza de sua serva. Palavras que conhecemos no Magnífica, na oração que cantamos e que realmente nosso povo gosta demais pela unção e a beleza que estas palavras têm. Eu tenho que ser muito sincera com vocês. Fui muito devota de Maria, só que os anos me mudaram a devoção. Eu tenho um fato que me ajudou muito. Uma amiga, Alice, que foi minha aluna e que temos costume de nos encontrar, um dia me perguntou: Mercedes, você está escrevendo algo sobre Maria? E eu falei: bom, tenho que escrever sobre aquela passagem de Maria, e aparece o anjo e ela aceita ser mãe. Aí ela ficou me olhando, tinha uns 70 anos, e falou: creio que um texto cheio de fantasia. Como que eu leio este texto com minhas netas, adolescentes, jovens? E eu fiquei com estas palavras no meu coração. Até hoje eu leio
a Bíblia, não só as passagens de Maria, para que nossos filhos e netos entendam cada vez mais qual é a vitalidade, a riqueza da Bíblia. Eu tento ressignificar, não mudar, não interpretar de uma forma errada, porque eu procuro as traduções nos textos, leio diferentes autores e autoras. O que eu poderia dizer agora para vocês? Que temos a Maria como um exemplo de mãe, com coragem, com fidelidade, uma mulher livre dentro de sua missão, que foi mais do que ser mãe. Eu penso que ver a Maria com a cabeça inclinada para baixo, os olhos para o céu, com muitas roupas que não têm significado para hoje, são roupas antigas. O que estão dizendo para a nossa juventude? Para as nossas crianças, para as nossas catequeses? Temos aqui a nossa colega Lurdinha, catequista, e ela vai nos ajudar também com outras perguntas. Sim. Então eu pergunto, será que Maria apresenta na Bíblia outras características que nós, próprias de mulher, próprias de a mulher de todos os dias? Eu sinto que sim. Mas aí a gente tem que entrar nos textos. Por exemplo, todo mundo conhece o texto em que é o anúncio do nascimento de Jesus. É o de Lucas 26, 38, é isso? De fato, seria o de 26 a 38, sim. Podemos ler? Pode. Sim. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. É um texto que, teologicamente falando, busca trazer, de alguma forma, poderíamos assim dizer, religiosa, explicações para o inexplicável do ponto de vista daquilo que aconteceu com Maria, né? A graça de Deus, a recepção da maternidade, a missão como mãe de Jesus. É um texto que, na forma da sua teologia, enriquece, mas que precisa ser aproximado, como a senhora bem disse. E aí eu queria aproveitar a deixa que a senhora nos trouxe na primeira explicação, com a Lurdinha, sobre esse ressignificar. Qual é a maior dificuldade, Lourdes, que você observa lá na catequese, junto aos que estão buscando fazer o processo de iniciação, de se aproximar de Nossa Senhora? Eu acho que a Mercedes mais ou menos já disse muita coisa ali.
Porque a maioria das pessoas vão buscar Nossa Senhora como assim, principalmente as mulheres, vamos dizer assim, né? Principalmente as mulheres, como uma maneira de humildade, de quietinha, de caladinha. Um espírito de submissão. De submissão. Uhum. Uma Maria submissa. Certo. Aí acha que a mulher, ela deve ser assim, né? Mais parecida com essa Maria, né? Geralmente, e quando você mostra um outro rosto de Maria, a maioria fica feliz de escutar esse rosto diferente, outras assustam, né? Mas uma boa parte fica satisfeita em ver uma Maria, uma mulher que foi protagonista, né, da sua história, né? Que diz sim e diz não, e sabe o momento. Isso. E o que é interessante, professora Mercedes, esse texto, quando a gente fala de aproximar e ressignificar, é preciso olhar Maria também como sendo a mulher do povo, né? Ela é escolhida do meio do povo, representando esse mesmo povo, numa missão muito importante, que é mais do que ser a mãe do Salvador, né? Ela é o símbolo da humanidade ali. E se a gente lembrar um pouquinho da imagem até do Divino Pai Eterno, né? Quando a gente olha Maria lá no coração da Trindade, é a humanidade ali representada por ela no coração de Deus. Bonita interpretação de nosso Divino Pai Eterno. Maria está lá, como está na vida de todas e todos nós. Agora, deixa que eu faça uma pergunta a vocês. Quantas vezes vocês falaram, ai, meu anjo me guarda? Ou quando manda despedir alguém, que os anjos de Deus te protejam. O que é o anjo? Mas vejam bem, algo mexeu nessa mulher quando falaram coisas fantásticas que iam acontecer com ela. Mas ela diz, espera aí, como vai ser isto? Ela sabe dizer que não e sabe dizer que sim. E neste texto, para mim, está uma riqueza muito grande da personalidade de uma mulher bem simples, que sabe o que estão propondo para ela. Coisas meio incompreensíveis. Por isso que ela diz, né? Como posso? Porque eu não conheço. Como isso vai acontecer? Porque a minha vida até agora não tem sido uma vida marital, eu não tenho um esposo ainda, eu não conheço, e aí o conhecer, nesse contexto, o conhecimento é a relação natural entre o homem e a mulher, né? A relação da geração da prole. Então, por isso que ela diz, eu não conheço homem algum. Porém, ela vai dizer que sim. Mas, espera aí, que ainda não chegamos a esse momento. Quando ela fala, estou pronta para meu Senhor, ela está dizendo ao mesmo tempo, quem que é o Senhor no Império Romano? Tem a festa do Natal, nossa, que na realidade era a festa do imperador que se autodominava o Senhor. Maria diz, não, eu digo que não ao imperador, mas digo que sim a Deus, meu Senhor. O Evangelho vai dizer em Lucas 16, 3, ninguém pode servir a dois senhores. Então, este texto, que só sabemos ler de uma forma muito espiritual, e eu estou de acordo, podemos ler também de uma forma muito real para nossas vidas. Eu sei dizer que não e eu sei dizer que sim. E minha fidelidade é sempre para o Senhor. Por isso que no versículo 35, digamos, o anjo diz, né, o poder de Deus te dará força. Né? Então, muitas vezes, na falta de uma iluminação ou de uma resposta
diante de um questionamento, de um chamado, nos vemos incapacitados, nos vemos limitados, reconhecemos a nossa situação, mas entendemos também, assim como Maria, né, Lourdes? O poder de Deus é quem nos dá força. Força para perseverar, força na caminhada, força para estarmos na comunidade, força para continuarmos a viver o projeto de Deus nesse mundo. É a força de Deus, né, Lourdes? A força de Deus que nos dá toda essa caminhada nossa é feita pela força de Deus. É a fé que nos conduz, né? Então, acho que essa fé e essa força que Deus nos transmite é que a gente continua caminhando e consegue, né, a viver isso que Maria viveu. Aprendendo Mercedes, com Maria. É verdade. Professora Mercedes, quando a senhora fala da questão do senhorio, havia o senhor do mundo, o imperador romano, mas ela entende que se sobrepõe pela realidade, pelo poder de fato, pela onipotência, o poder de Deus. Então, o senhorio de Deus, que ela diz, não pode servir, digamos, ela já entende isso, que não pode servir a dois senhores. Como é que isso se dá? Eu acho que a gente tem que ir para o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu peço para a irmã Mercedes falar então sobre essa relação entre o senhorio do mundo e o senhorio de Deus, aquele que Maria reconhece ao dar a sua resposta. Eis aqui a serva do Senhor. É o conhecimento da fé, hoje falando dos rostos de Maria na Bíblia. Voltamos daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Conhecimento da Fé. Você sabe, Conhecimento da Fé é o nosso programa semanal de encontro com a Palavra de Deus, de provocar em você o desejo para poder conhecer mais da revelação a partir das Escrituras. E desde já o nosso agradecimento pela sua audiência. Você conhece gente da comunidade que tem um interesse em aprender e poder saborear melhor a Palavra do Senhor? Convide para assistir o nosso programa quarta-feira às 9h30 da noite e no sábado, 12h30, aqui na tela da TV Pai Eterno. Hoje estamos falando sobre os rostos de Maria na Bíblia e nesse segundo bloco eu tenho uma pergunta que já havia feito no primeiro bloco para a irmã Mercedes sobre essa relação desses dois senhorios. De modo bem sucinto, objetivo, professora Mercedes, Maria já entende que não pode servir a dois senhores. E quem são esses dois senhores? Jesus já falava isso depois, né? Não podeis servir a dois senhores. Quem são esses dois senhores? Eu vou falar quem são as duas senhoras. Porque eu quero falar da prima de Maria, Isabel. O anjo, a intuição desta mulher percebe que se sua prima com muita idade está esperando um filho, tem que correr a servir, ajudar a ela. E assim faz um percurso provavelmente comprido, porque a arqueologia nos mostra que talvez João Batista, o esposo de Isabel, moravam perto de Jerusalém, lá no sul de Israel, e aí vá Maria ao encontro da sua prima. Que bonito que diz a Bíblia que o menino pulou no ventre de Isabel. É algo muito natural em uma grávida. E isto está na Bíblia. E Maria vai dizer:
Perdão, primeiro Isabel vai dizer: como é possível que a mãe do meu Senhor, não é o outro Senhor, o imperador, senão como é possível que a mãe de meu Senhor venha me visitar? Eu penso que a conversa destas mulheres durante 3 meses foi cheia de sabedoria, de encanto, de fé, de ajuda, de servir uma à outra. E estes são os serviços que nos ensina Maria. Estes são os serviços que negam o autoritarismo e o poder do imperador. Lourdes, quando nós observamos esse gesto de Maria, já imediatamente a aceitação ou a assumência dessa missão que ela recebe de Deus. É interessante porque ela não se envaidece, né? Ela não se coloca num patamar superior ou mais elevado que os demais para dizer, não, agora eu sou a mãe de Deus, então, né, sou melhor que os demais. Do ponto de vista daquilo que Jesus mesmo vai dizer em outra passagem, né? Quem quer ser o primeiro, torne-se o servidor de todos. E Maria dá o primeiro exemplo, né? Dá o primeiro exemplo. Ela se torna uma mulher solidária, comprometida, né? Se coloca a serviço. Ela se coloca a serviço da Isabel, e não só da Isabel, como ela se coloca a serviço do projeto de Deus, né? Ela se põe a serviço do projeto de Deus. E ela e Isabel, nesses 3 meses, como a própria Mercedes disse, né, as duas em comunhão, as duas trabalham juntos, sente essas 2 crianças que vão nascer, né, e sentem a presença de Deus nessas 2 crianças que vão nascer. Porque já é um encontro antecipado, já né? É um encontro. No ventre dessas 2 mulheres já habita a vida. E aqui eu acho que é bonito de se ver, quando você vê uma grávida, ela traz, além da vida dela própria, ela demonstra a geração ou a vocação da geração da vida, como uma colaboração direta com o plano de Deus, desse Deus da vida, que nos concede a vida, que nos quer para Ele, né? Que eu costumo imaginar como Deus, fazendo um projeto, Ele imaginou cada detalhe de cada um de nós, né? Imagina que nós temos aí, às vezes, semelhanças, mas Deus criou uma identidade para mim ali, e essa identidade Ele sonhou. E assim como aconteceu também no caso de Isabel, que seguiu a palavra, é uma mulher temente a Deus, porque ela segue a palavra, se entendia até amaldiçoada por não ser mãe, se esconde durante um período, principalmente os últimos 3 meses, e Maria vai ajudá-la, porque uma mulher de idade que engravida, ela sabe que a sua gravidez é de risco. Então eu fiquei imaginando tudo isso. Ela tinha a questão de se anunciar a expectativa da sociedade, depois de dar seguimento, cuidado a essa gestação, necessidade de ser cuidada, e aí Maria vai ao encontro daquela que está precisando da sua ajuda, e depois glorifica a Deus também, porque a mãe do seu Senhor, e aqui não o Senhor, como a senhora disse, do império, é o Senhor, o nosso Deus, né? Esse Deus que Maria canta no Magnificat, esse Deus que derruba do trono os poderosos, que exalta os humildes e que enche de bens os famintos. Esse Deus. Esta mulher, Maria, um passo mais para frente, claro. Tem que aprender ainda também. Acontece que mais ou menos aos 12 anos, os judeus levavam os filhos já a participar das festas. E agora estamos indo ao templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Bom, normalmente os homens vão juntos, as mulheres também, e as crianças vão de um lado para outro. Quando chegaram à noite para dormir, o menino não estava com nenhum dos dois, nem com o pai, José, nem com a mãe.
Foi realmente, imagino, um sufoco muito grande. Tiveram que voltar, procurar 3 dias, diz o texto, até que encontraram a Jesus, o menino Jesus, falando com os doutores da lei. O que a mãe falou para o menino? Não, essa eu não concordo, não. Meu filho, como que você fez uma coisa desta conosco? Eu acho linda a resposta de Jesus. Mãe, você não sabe que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Maria não entendeu. Guardou isto no seu coração. E a mim me parece que foi um momento em que Maria falou, sim, eu vou continuar. Ela aprendeu aos poucos que o Filho do Altíssimo não era sua propriedade. Interessante isso, Lourdes, porque quando se compreende o cuidado de Maria, é o cuidado de toda mãe, né? É o cuidado de não sair do campo visual, né? De não estar distante ou privado da presença dos pais durante muito tempo. A preocupação dela é plenamente compreensível, digamos assim, né? Exato. Toda mãe tem essa preocupação, principalmente quando o filho só tem 12 anos. Você está de olho, porque você sabe que ele está na adolescência, está entrando na adolescência, que é um tempo perigoso para o jovem, né? Então, toda mãe tem essa preocupação igual Maria. Só que, como a Mercedes falou, né? Quando Jesus chama a atenção, a mãe também deve entender que o filho não é propriedade só sua. E ela vai aprendendo isso com o tempo, né? Com o tempo. Por isso que o gesto de Maria em guardar esses acontecimentos em seu coração é um gesto também de muitos de nós da comunidade cristã que guardamos fatos e acontecimentos dentro do nosso coração para entendermos disso ao longo do tempo, né? Ao fazermos uma síntese já depois de passado um intervalo maior, depois de ajuntados outros elementos, depois de dialogado isso com a vida, eu vou entendendo que, de fato, o que aconteceu talvez lá no passado diz a minha vida agora com mais clareza, eu tomo distância e vou entendendo, guardar no coração, né? Deus é quem sintetiza depois isso, nos fornecendo elementos da própria revelação para guardarmos esse ensinamento, né, irmã Mercedes? Tem coisas mais importantes ainda que eu acho que vêm narradas no Evangelho de João. Teve uma festa em Caná da Galileia, um casamento, e Maria foi convidada e Jesus e seus discípulos também. Maria, mulher observadora, sempre ao lado do povo mais pobre, se deu conta que não tinham vinho. Prestemos muita atenção. Quando ela fala com o filho, não é o que está traduzido nas Bíblias, na maioria delas. Está traduzido, não tem mais vinho. Mas no texto grego está escrito, não tem vinho. O que significa isso? Eu que sou de terra de vinho, quando a Coca-Cola saiu, um litro de Coca-Cola custava 10 pesetas. Um litro de vinho, 1 peseta. Para nós o vinho era como água. Necessidade de beber vinho. Então, uma pessoa que não tem vinho, que está no cúmulo da pobreza. Por que era assim? Não teve só um senhor lá no Império Romano. Teve outros senhores que vieram da da Síria, da Babilônia, do Egito primeiro, da Síria, da Babilônia, que se achavam os senhores do mundo e pediam, exigiam pagar impostos até o ponto de que o povo teve que vender sua terra, que era muito fecunda, que era fecunda de uva, e terra de uva até hoje em Caná. Acabou
o vinho. Gente, uma festa sem vinho, como que é possível? É muito importante que Jesus, que escuta sua mãe dizer, não tem vinho, e ele responde, espera aí, não é agora nosso momento. Não é bem isso, não. Ela vai e fala para os serventes, façam o que ele dizer. E Jesus, que conhece sua mãe e que aprendeu com ela o que é o serviço, imediatamente começa outra dinâmica, que só os serventes vão saber de onde que saiu esse vinho. O texto diz que o dono da festa, o organizador, o mestre-sala, não entendia o que aconteceu, que aquele vinho que estavam bebendo era excelente. Os serventes, os pequenos, sabiam de onde tinha saído. Então, eu penso que é importantíssimo nos dar conta destes detalhes que o Evangelho nos conta. E eu acho que esse papel também a igreja repete, né, Lourdes, quando ela olha para Maria como advogada, pedir ao seu filho, né? O pedido da mãe ao filho traz para nosso contato de relações o sentimento de proximidade e de carinho, de afeto, né? Uma mãe que pede ao filho, ele vai pensar 2 vezes antes de negar para a mãe, não é mesmo, Lourdes? Justamente. A mãe sempre, como mãe eu posso dizer tem isso, jeitinho, né? Tem um jeitinho todo especial de chegar para o filho e pedir alguma coisa. Às vezes o filho afasta um pouquinho, mas depois ele também não consegue negar para a mãe aquilo que ela pediu. Ele vai, ele faz. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com Maria e com Jesus nesse dia. E é uma relação ali viu profunda, essa relação, né? Profunda. Jesus sentiu essa relação muito profunda e é o que nós sentimos, não tão forte quanto de Maria, mas de Jesus, mas é o que nós sentimos. Professora Mercedes, podemos dizer que Maria sabia o que estava pedindo ao seu filho? Ela sabia da capacidade, depois dos episódios, por exemplo, da infância, né? Ele ocupado com as coisas de seu pai, ela compreendendo que ele não era propriedade dela, né? da casa. Quando ela leva a esse problema, essa situação, ela também está apresentando a ele algo que ela tem a certeza que ele pode resolver. É isso mesmo. Igual que nós temos certeza quando pedimos a Maria, ou quando pedimos a Jesus, ou quando pedimos ao Divino Pai Eterno. Nós temos certeza de que somos ouvidos, que Deus escuta nosso clamor. Chegou o tempo, talvez ainda não, mas vamos continuar pedindo, caminhando para um mundo mais humano, que é o que nós estamos querendo procurar. Vinho para o dia a dia, quando é assim, na terra da gente, que a fartura dá a felicidade a todas e todos nós. Professora Mercedes, quando nós observamos um texto tão rico, e dentre os textos que trouxemos até o momento, são textos que trazem elementos, dão uma abertura ampla de possibilidades de interpretação. Eu pergunto para a senhora, com relação à interpretação, o que a igreja pede do fiel quando ele toma a palavra de Deus nas mãos e olha para esses textos que trazem narrativas, nós já falamos aqui de gêneros, né, literários, de várias formas ou formatos nos quais aparecem os textos da Bíblia. Só existe um jeito de interpretação, ou poderíamos dizer que esse modo, às vezes ao pé da letra ou tão fechado, ele resume tudo e tem que ser entendido somente como a letra morta está posta no papel? O que tem que ser entendido é a vida. E que a vida plena é o que Deus quer de cada um e cada uma de nós. Tudo o que está na Bíblia nos leva à vida. Mas tem leis. Espera aí, vamos procurar por que foram escritas essas leis e da mão de quem. A gente
quer ler ao pé da letra. Devemos interpretar, mas sempre em favor da vida. E isto, a grande mensagem que todas e cada uma das vezes que lemos a Bíblia nos tem que ajudar. Quando trazemos para a catequese o ensino e a aproximação com a Mãe de Jesus, Maria de Lourdes, é um desafio de, com todo o respeito aqui, fazer esse movimento de tirar Maria, às vezes, dos altares e colocar ela bem mais próxima de nós. Como fazer isso sem sermos, digamos assim, considerados pessoas sem fé ou pessoas que não consideram a divindade, a maternidade de Nossa Senhora? Acho que a maneira de se fazer isso, sem confundir a cabeça das pessoas, né? É justamente mostrar essa Maria, que é mãe, né? Que é uma grande mulher, uma mulher que soube entender a palavra de Deus, né? E que viveu isso, e que Maria, e que nós também devemos procurar seguir o exemplo de Maria, que Maria também é uma grande mulher e que nós também devemos procurar ser essa mulher de caminhada como Maria, e não ver Maria somente no altar, mas Maria que caminha, Maria que seguiu Jesus, Maria que foi fiel à sua fé. Perfeito. E aqui nós vamos agora para um próximo intervalo. Nós voltamos no terceiro bloco para falar um pouco mais do rosto de Maria, dos rostos de Maria na Sagrada Escritura, tema deste nosso conhecimento da fé, o seu encontro com a Palavra de Deus. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o conhecimento da fé, o seu encontro com a Palavra de Deus aqui na programação da TV Pai Eterno. E agora nós vamos acompanhar uma mensagem do Padre Janisson de Sá, assessor da Comissão para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Graça e paz em Cristo Jesus. Quero saudar o Padre Wellington, que apresenta e conduz este programa tão importante sobre o conhecimento da fé, com a colaboração de convidados e convidadas que refletem e aprofundam temáticas tão importantes para todos nós cristãos, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Estamos no mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe querida. É como nós costumamos chamar na igreja de meses temáticos, como temos em agosto o mês vocacional, setembro o mês da Bíblia, outubro o mês missionário. O mês de maio é dedicado assim à Mãe de Jesus e nossa Mãe. E queremos, olhando para as Sagradas Escrituras, particularmente nos Evangelhos de Mateus e Lucas, alguns textos importantes que nos fazem conhecer mais e melhor a Mãe de Jesus. E é importante percebermos que é através do sim de Maria, a partir da visita do anjo, que o Verbo se fez carne, como está no Evangelho de São João, e veio morar, veio habitar em meio a nós. É muito importante percebermos assim,
olhando para a mãe de Jesus, que ela não entendia tudo, ela faz perguntas, ela questiona como é possível. Mas o anjo irá dizer, afirma, que para Deus nada é impossível. E ela se coloca inteiramente nas mãos de Deus, totalmente disponível ao projeto de Deus. São tantos textos que nos apresentam a figura e a importância de Maria na vida de Jesus. Ela que diz sim a Deus e Jesus se encarna. Nós queremos, neste mês de maio, aprofundar diversos temas da Bíblia, rezar mais e crescer nesta espiritualidade mariana como cristãos batizados, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Muito obrigado, Padre Janisson, pela contribuição com o nosso programa. Nosso abraço a toda a Comissão para Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E o nosso programa hoje falando sobre os rostos de Maria na Sagrada Escritura. Estão conosco a irmã Mercedes e a Maria de Lourdes, são teólogas, estão nos ajudando nesse mergulho com a Palavra de Deus. E agora, de modo especial, falar de Maria nesse contexto dos evangelhos, eu acho muito interessante, porque quando a irmã Mercedes nos convida a fazer a análise, ela sempre prioriza o serviço da vida, ou o serviço para o cuidado da vida. Podemos dizer que Maria é uma promotora da vida e da vida em abundância, desse desejo do reino de Deus, olhando de modo global a sua missão? Porque, é claro, a palavra vai pensando episódios, né? E a gente vai interpretando num contexto maior. Falando de vida, vou trazer a presença de Maria ao pé da cruz. Maria estava lá. É uma expressão que apareceu também nas bodas de Caná. Maria estava lá. Tinha uma devoção antiga, Stabat Mater, uma celebração bem bonita. E Maria estava lá, coisa que era proibida pelo Império Romano, pelas leis do Império. Não deixava o povo se aproximar, nem depois recolher, depois de morrer, recolher lá. Posso fazer a leitura do texto? Pode. No capítulo 19 de João, versículos 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. A senhora estava então trazendo justamente esse contexto. O lugar da crucifixão era fora da cidade, um lugar de condenação, de cumprimento de uma sentença condenatória. Não era o ambiente, apropriado pelas leis do Império, onde uma mulher deveria ali estar. Era proibido. Proibido. Colocar junto. Certo. Maria estava lá. O que Maria fez lá? Não sabemos nada concreto. Sabemos que foi fiel até o final. Maria, no momento de ver a morte de Jesus, ela disse: eu estou aqui falando não ao Império, e eu estou aqui falando sim ao mistério da ressurreição que vamos viver. Pensemos bem, nenhum texto da Bíblia fala que Maria esteve presente no sepultamento ou foi a ver Jesus ressuscitado, como foram as mulheres. Maria sabia
que Jesus ia ressuscitar, era já o ressuscitado. Uma vez mais, eu quero animar a nossa própria fé. De aqui para frente, gerações me felicitarão porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Já falou Maria no Magnificat. Ser fiéis a qualquer devoção de Maria, eu acho que é o mais bonito que podemos fazer na vida em relação às mulheres. Neste mês de maio, neste mês que celebramos o Dia das Mães. E quando olhamos para a posição corporal, Maria de Lourdes, quando falamos até na liturgia, né? A liturgia fala muito dos modos como nós nos portamos, porque o corpo também reza, né? Quando estamos de joelhos, quando estamos sentados, quando estamos de pé, quando erguemos os nossos braços, quando damos as mãos, quando oferecemos algo, o corpo reza. Maria estava de pé. Estar de pé é também um ensinamento diante daquele sofrimento, né? Ela não deixou que o sofrimento pesasse ao ponto dela estar, digamos, alquebrada, num profundo sofrimento que a impedisse de ali demonstrar a sua fortaleza em Deus, aquele mesmo que ela proclama no canto do Magnificat, né, Lourdes? O estar de pé, né? É a prontidão. Eu estou pronta, estou aqui, eu sei que meu filho está morrendo, mas eu sei também que ele vai ressuscitar. Eu estou pronta, eu estou a caminho para ajudar no que for preciso, eu estou pronta a servir. Tanto é que Maria esteve pronta em todos os momentos, inclusive ajudou a fundar a primeira comunidade. Ela estava pronta para fundar, né? Ela persevera, Ela né? persevera, ela continua firme. A gente pode dizer, irmã Mercedes, que Maria é esse ponto de unidade da comunidade cristã, porque eles estavam em oração com Maria, mãe de Jesus, né? Fala dos relatos que depois daquele momento todos eles estavam em oração, perseveravam na oração com Maria, a mãe de Jesus. Isso é também um reconhecimento de que Maria é esse ponto de unidade da comunidade? Pelos frutos os conhecereis. É isso mesmo, verdade. Se está presente, é sinal de que o fruto é fecundo. Eu gostaria de deixar uma pergunta para o pessoal. Vocês acham que é importante conhecer a Maria, mãe de Jesus, com outra visão, com outra forma de se encontrar com ela? Por que sim e por que não? Seria bom vocês, com seus amigos, parentes, comunidades, se perguntar este detalhe e tantos outros que vamos aos poucos ir aprendendo. A vida é importante, crescer é indispensável. Que assim seja. É isso mesmo. Até para a gente compreender que elementos próprios da nossa vida se passaram na vida de Jesus e de Maria com muita frequência, né? Há um reflexo de vida. E se observarmos hoje o sofrimento das mães que perdem os seus filhos por conta da violência, né? Das situações de condenação, às vezes, de situações da própria sociedade, né? Quantas mulheres que se assemelham no sofrimento, com o sofrimento de Maria, e quantas tantas outras se assemelham com Maria no serviço, na perseverança da oração da comunidade, e tendo aqui uma plena consciência de que as nossas comunidades, principalmente aqui no Brasil, são formadas em boa parte pelo público feminino, né? São muitas Marias. E podemos dizer Marias de muitos rostos, não é mesmo, Lourdes? Sim, são muitas Marias, né? Marias de muito rosto, como você está dizendo, mas são mulheres que estão prontas a servir, a caminhar nessa luta do dia a dia para proteger seus filhos, para estar com eles. Eu acho que cada rosto de mãe expressa
alguma coisa que essa mãe vive, que essa mãe sente com seu filho. Foi o que Maria viveu. Eu acho que as mães hoje também vivem isso, vivem esse sentimento. Tá certo. Eu quero agradecer a presença da irmã Mercedes de Budalias Dias, teóloga e biblista. Muito obrigado, irmã Mercedes. Agradeço aqui também de coração a oportunidade que a senhora nos dá de nos ajudar na produção desse programa. Tá bom? Obrigado. E também a Maria de Lourdes Pereira Kege, teóloga pós-graduada em Liturgia e Bíblia. Obrigado, Lourdinha. E terminar nesse momento, antes de pedir a bênção de Deus, por que não? Vamos rezar a Ave Maria, né? Essa bonita saudação que o povo das nossas comunidades reza, saudando a Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E terminamos esse programa, Conhecimento da Fé, agradecendo a sua audiência, pedindo que o Espírito Santo venha sobre você, a força do Altíssimo te envolva com a sua sombra e que possa nascer da sua vida os gestos, as palavras daquele que é santo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até a próxima semana com mais um Conhecimento da Fé.